Olá, aluno de todo o Brasil. Nós vamos fazer aqui mais um Informática para Passar. A dica de hoje é sobre um tema muito relevante para as provas de concurso público, é sobre Cloud Computing, a famosa computação em nuvem. Para a gente entender sobre a Cloud Computing, nós temos que primeiro entender sobre a computação tradicional. E aí, depois saber a diferença, as vantagens em relação à Cloud Computing. Então, para saber sobre Cloud Computing, vamos estudar a computação tradicional. Então, esse aqui é o seu computador. Esse mesmo que você está usando aí na sua casa para assistir essa videoaula. Nesse computador que você está usando, vamos imaginar que você precisa de um programa de escritório, você precisa de um pacote de programas para escritório. Word, Excel, PowerPoint ou outro pacote qualquer. Mas vamos colocar esse como exemplo, o Microsoft Office. Word, Excel, PowerPoint, enfim. Então você está precisando desse pacote. O que você vai fazer? Você vai lá CTIS ou na FENAC, ou seja, você vai numa loja de informática e lá você vai adquirir a licença do software, não é isso? Você deve estar pensando, professor, eu não adquiro softwares originais. Eu recomendo que você adquira softwares originais, tá bom? Então você vai lá na FENAC ou na CTIS e aí você adquire a licença do software. O vendedor vai chegar para você e vai falar assim, ó, R$400. Você vai chegar e vai falar, tá barato, eu quero que você me passe logo 2 licenças, porque eu quero para 2 máquinas lá em casa. Então você pegou a licença, chegou no CDzinho na sua casa, colocou no drive de CD, e quando você foi instalar o programa, apareceu uma mensagem dizendo que não conseguiu instalar o programa, uma mensagem de erro. Logo você pensou, cara, eu estou com um problema, eu não consigo nem instalar um programa. Ligou para o técnico, né, para um técnico qualquer, e perguntou, quanto você cobra para instalar um programa para mim na minha máquina? Aí ele falou, R$100. Aí você falou o quê? Tá barato, pode vir. E aí mandou o técnico instalar o software no seu computador. Quando o técnico foi instalar, apareceu a mesma mensagem de erro, ou seja, o problema não era você, o problema era a sua máquina, que estava com pouca capacidade de armazenamento. Então o técnico virou, nós vamos ter que tirar alguns arquivos do teu computador para desocupar para poder instalar o programa. E aí você foi correndo na CTIS e na FENAC também e foi adquirir um HD externo para copiar alguns arquivos importantes do computador. Chegando lá, você perguntou, quanto é o HD? O vendedor falou, R$250. Você, tá barato, traz logo 2 para não ocupar, para não ter problema de ocupação de espaço na memória. E aí ele trouxe o HD, você foi embora. Beleza. Moral dessa história doida. Moral dessa história doida é que quando a gente fala da computação tradicional, a exigência de recursos é toda sua. Ou seja, você que tem que ter espaço no computador, espaço no disco rígido, você que tem que ter uma memória muito boa para ter uma velocidade de processamento legal, você que tem que ter um processador muito bom para executar os programas de uma velocidade razoável, você que tem que pagar a licença para poder instalar o programa na máquina, porque para poder instalar eu tenho que ter uma licença do cara que criou o programa. Então você arca com tudo. Já na computação nas nuvens, você vai ter o papel do fornecedor. O fornecedor é que vai ter um data center, um centro de processamento de dados com vários servidores. E ele vai te oferecer acesso a essa estrutura. Nós temos como exemplo de alguns fornecedores o Google, a Microsoft, a Amazon e a Akamai, que são empresas que investiram nessa estrutura, nesses data centers, para oferecer o acesso a vocês. E vocês acessam essa estrutura via internet. Beleza? E aí, o que você vai fazer quando acessar via internet? Você vai usar os programas que já estão instalados aqui, nos servidores deles. Vocês vão armazenar os seus arquivos aqui nos servidores deles. Ou seja, você não vai instalar nada no teu computador, não vai armazenar nada no teu computador. Você vai acessar e armazenar tudo em nuvem, no lado do fornecedor. Então você vai acessar a internet e vai armazenar tudo do lado do fornecedor. Nesse caso, os programas não estão instalados no seu lado, então logo você não tem que pagar a licença dos programas. Quem tem que pagar a licença, caso seja assim, é o fornecedor, porque é ele que instalou do lado dele o programa. Você não vai precisar ter um disco rígido tão grande, não vai precisar se preocupar com espaço de armazenamento. Quem tem que se preocupar com HD, memória boa, processador bom, com manutenção, instalação, pagar uma pessoa para cuidar,
é tudo fornecedor. Então, com isso, a gente entende que a primeira característica da Cloud Computing é que toda a responsabilidade de recursos era do usuário e passa a ser do fornecedor. O usuário vai ter que ter uma boa conexão à internet para acessar esses serviços com qualidade, mas ele não vai armazenar mais nada no computador dele, ele não vai instalar programa, logo a responsabilidade passa para o lado do fornecedor. Aí você deve estar pensando, professor, e qual é o custo que eu vou ter? Naturalmente, a Cloud Computing, para usuários que vão usar para fins domésticos, ele não tem que pagar, ou seja, é gratuito até um certo, vamos dizer, até uma certa qualidade, até uma certa capacidade. Passou daquela capacidade gratuita, aí você tem que pagar. E essa, exatamente, é a oferecida para empresas. Estruturas oferecidas para empresas são pagas, mas para usuários domésticos, até um certo limite é gratuito, tá bom? Então vamos lá, vamos observar mais sobre isso. Então eu falei para vocês que a Cloud Computing é uma série de serviços oferecidos por um fornecedor para que o cliente, você tenha acesso a esses serviços, tirando a exigência de recursos de vocês e passando pro fornecedor, tá bom? Então, antes de a gente dar alguns exemplos, vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos lá. Nós vamos falar das características da Cloud Computing. Vamos lá. Quais são as características que a gente percebe na Cloud Computing? Vamos lá. Características importantes para a nossa prova. A primeira característica é a mobilidade. A mobilidade é muito importante para o conceito de Cloud Computing. Por quê? Porque você vai poder armazenar seus arquivos na nuvem, no lado do fornecedor, e vai poder acessar de qualquer lugar. Você vai poder acessar da faculdade, você vai poder acessar do seu trabalho, você vai poder acessar de casa, porque está armazenado em um servidor e você tem acesso via internet. Isso é mobilidade. A outra característica que nós temos é a escalabilidade e também uma característica chamada de pay-per-use. A escalabilidade tem a ver com a possibilidade de vocês aumentarem ou diminuírem o recurso de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, aquele espaço em disco não está bom para armazenar meus arquivos na nuvem. Eu peço mais espaço. E aí eu pago mais, claro. O processador daquele servidor não está muito bom, melhora o processador. Um servidor não está atendendo a demanda, coloca outro servidor. A escalabilidade é uma característica da Cloud Computing, porque eu aumento o recurso a hora que eu quiser. E o pay-per-use é um pouco relacionado à escalabilidade, porque o pay-per-use quer dizer, eu pago apenas por aquilo que eu uso. Então, se eu usar muita memória, eu pago muita memória. Se eu usar pouca memória, eu pago pouca memória. Também temos na Cloud Computing o que a gente chama de taxa de transferência. A taxa de transferência é a velocidade, na verdade não é a velocidade, mas quantos arquivos você pode enviar e quantos arquivos você pode trazer. Ou seja, é a taxa de upload e envio e a taxa de download de recebimento. Se você ultrapassar uma quantidade X de bytes, você paga mais. Se você não chegar àquela quantidade, você pode pagar menos. Então você paga apenas por aquilo que você usa. É o que a gente chama de pay-per-use. Uma outra característica é que a Cloud Computing pode ser considerada multiplataforma. Quando eu falo multiplataforma é pelo fato de usar a internet. E a internet ser projetada para a comunicação de redes diferentes no mundo inteiro. Então eu posso estar no Windows e o servidor que me fornece o serviço ser Linux. Exatamente isso, a multiplataforma. Uma outra coisa interessante é que a gente sabe que na computação normal existem algumas incompatibilidades entre sistemas e programas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não instalo Microsoft Office no Linux. Eu não tenho um instalador do Microsoft Office para Linux. A Microsoft não oferece esse tipo de instalador. Por isso que as pessoas procuram outro tipo de programa, que é o BR Office, por exemplo, o pacote de programas para escritório livre, que com certeza vai poder instalar tanto no Linux quanto no Windows. Então, quando se trata de multiplataforma, de
característica relacionada a Cloud Computing, você pode estar no Linux e pode estar acessando o Office online, o Office Web Apps da Microsoft, que seria o pacote Office na nuvem. Não tem problema, porque você está usando a internet e a internet foi projetada para comunicação de redes diferentes no mundo inteiro. Então, multiplataforma é também uma característica da Cloud Computing, tá bom? Então, algumas características que costumam cair na prova, existem muitas outras, mas essas são as mais importantes. E voltando também, nós temos os exemplos de Cloud Computing. Quando a gente fala de exemplos, nós temos um exemplo, uma categoria de ferramentas chamada de SaaS. SaaS quer dizer Software as a Service. Então nós vamos lembrar que SaaS quer dizer softwares na nuvem. Softwares na nuvem, ou seja, uma série de programas que são acessados via internet sem que eu precise instalar esse software no meu computador. Caso eu precisasse instalar esse software no meu computador, eu teria que pagar a licença de uso. Nesse caso aqui, como o software está instalado do lado do fornecedor, não pago licença de uso. Então quer dizer Software as a Service, o software como serviço e não como licença. E aí nós citamos, por exemplo, o Google Docs, que daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem. Nós temos também o Google Apps, também da Google. Nós temos o Office Web Apps, que são os aplicativos do Office na nuvem, Office Web Apps. E nós temos também o Office 365 da Microsoft também. Todos esses aqui são exemplos de programas em nuvem, programas que vocês encontram para acessar via internet e fazer bom uso dele. O Google Docs, nós vamos comentar agora, ele é um pacote de ferramentas para escritório, não é um pacote de programas para escritório. Então o Google Docs tem planilha eletrônica, tem a apresentação de slides, tem editor de texto, tem programa para fazer desenhos, tem formulários de contato. Então o Google Docs é um pacote de ferramentas para escritório acessados via internet, via nuvem. Se vocês quiserem usar o Google Docs, é só entrar no Gmail. Quando vocês entrarem no Gmail, lá vai ter uma opção para criar documentos, criar planilhas. Aqui, por exemplo, é uma planilha. Ó. Você vai ver que tem as funcionalidades de fórmulas, ou seja, é uma planilha dentro de uma página. Tá bom? Um programa de planilha eletrônica dentro de uma página. Ok? E aí a Microsoft ela não gostou dessa ideia. Também lançou o seu pacote de escritório na nuvem, que é o Office Web Apps, que são os aplicativos do Office na nuvem. O Word na nuvem, Outlook na nuvem, Excel na nuvem, PowerPoint na nuvem, OneNote na nuvem. Ou seja, você tem uma série de programas para vocês acessarem via página também da Microsoft. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, é o Excel em nuvem, ó, Excel dentro de uma página, dentro do Internet Explorer, ó, dentro do navegador, sem ter que instalar no computador. Então, isso é um programa em nuvem. Aí, a Google lançou um pacote de ferramentas especialmente voltado para empresas, que é esse aqui, Google Apps. O Google Apps é um pacote de ferramentas de produtividade que vai ter como você trocar mensagens entre todas as pessoas da empresa, fazer videoconferência entre as pessoas da empresa. Nós temos também como trabalhar com criação de páginas comerciais dentro desse programa. Nós temos acesso ao Google Chrome e contas de e-mail. Nós temos acesso a calendários compartilhados para colocar tarefas. Temos contas de e-mail próprio para a empresa, personalizado para a empresa com o endereço da empresa mesmo, do site da empresa. Então o Google Apps é um pacote de ferramentas de produtividade, inclusive dentro do Google Apps tem o Google Docs. O Google Docs está dentro do Google Apps como pacote de escritório também. E aí a Microsoft também não gostou, criou um pacote de ferramentas de produtividade também, que é o Office 365. Dentro do Office 365 tem todas essas ferramentas que eu falei do Google, ou seja, pacotes de escritório como o Office Web Apps está aqui dentro, calendário compartilhado, videoconferência, mensagens, calendário, tem tudo aqui para que uma empresa realmente faça um bom trabalho, tá bom? E como exemplo também de uma outra categoria, nós temos a categoria de ferramentas chamada de PaaS. PaaS nós queremos dizer o quê? Plataformas na nuvem. E como exemplo de plataformas na nuvem, nós podemos citar o armazenamento em nuvem.
O armazenamento em nuvem é um exemplo de plataformas, porque só pode ser armazenado em nuvem se antes tiver uma plataforma base para que possa ser armazenado. Então, toda vez que falar de PaaS, vocês vão lembrar de armazenamento, ou seja, banco de dados, sistemas operacionais, plataformas que são acessadas via internet, que são disponibilizadas pelo fornecedor do serviço para vocês. Armazenamento aqui, nós temos o Google Drive como disco virtual para armazenamento. Nós temos o SkyDrive, que hoje nem é chamado mais de SkyDrive, é chamado de OneDrive. OneDrive substitui o SkyDrive da Microsoft. E nós temos o Dropbox, que também é uma forma de armazenamento em nuvem. Então, esses discos virtuais aqui são formas de armazenamento. E para armazenamento tem que ter a plataforma. Bancos de dados também, usados por sistemas, por exemplo, de e-commerce, comércios eletrônicos, também pode ser enquadrado nessa categoria chamada de PaaS. Então, PaaS quer dizer plataformas em nuvem. Plataformas em nuvem. SaaS, softwares na nuvem. PaaS, plataformas na nuvem. E aqui nós temos os exemplos, o Google Drive, Dropbox, OneDrive, que substitui o SkyDrive, tá bom? E aí vamos lá. Além do armazenamento em nuvem, além da categoria PaaS e também da categoria de programas que é SaaS, nós temos uma outra categoria chamada de RaaS. RaaS quer dizer hardware na nuvem. Hardware na nuvem. Uma série de componentes físicos oferecidos pelo fornecedor para que você não tenha que se preocupar com seus componentes físicos. Lembra que eu falei que você não vai precisar se preocupar com o processador, com memória, quantidade de armazenamento? Por quê? Porque isso tudo está adequado ao fornecedor. O fornecedor que tem que ter um processador bom, uma memória boa. E isso, toda essa parte de hardware está inclusa na parte de RaaS. Então, RaaS quer dizer hardware na nuvem, ou seja, a própria estrutura física de um cloud server, como memória, processador, de um servidor em nuvem, é um exemplo de RaaS. Então, só para finalizar esse entendimento, vamos lá, vamos demonstrar aqui um quadro interessante. Ó, eu vou colocar aqui dividido no meio e vou falar da computação tradicional e aqui vou falar da computação em nuvem. E fazer um paralelo rapidinho em questão da hierarquia. Preste atenção. Na computação tradicional, nosso computador tem que ter hardware. O que está incluso na parte de hardware da computação tradicional? Processador, memória, disco rígido, enfim. Só que esse hardware, a parte física, não funciona sem software, sem programas. Então, em cima do hardware aqui, nós vamos ter o sistema operacional do computador. O Windows, Linux, porque é o sistema que é a plataforma para que você instale o quê? Os aplicativos, os programas, o Word, Excel, navegadores em geral e assim por diante. Então, os aplicativos conversam com o sistema para que o sistema possa armazenar em disco, para que o sistema possa salvar um arquivo, para que o sistema possa abrir um arquivo. Os aplicativos não fazem isso. Quem faz isso é a plataforma, o sistema. Então, o sistema é a plataforma, o hardware são os componentes físicos e os programas são aqueles que estabelecem uma função específica, como edição de texto, planilha eletrônica, enfim. Então, isso aqui é a computação tradicional, o seu computador. O seu computador é assim. Agora, o que é a computação na nuvem? Não é passar a exigência de todos esses recursos para o fornecedor? Então é a gente pegar esse mesmo desenho e jogar aqui na nuvem. Jogar esse desenho para o fornecedor para que a gente possa acessar essa estrutura pela internet. Então o hardware na nuvem nós vamos chamar de RaaS. As plataformas na nuvem, como sistema operacional, bancos de dados e armazenamento em disco, nós vamos chamar de PaaS. E nós vamos chamar os programas que rodam sobre essas plataformas de SaaS. Então, os SaaS são os programas, mas os programas precisam da plataforma, ou seja, do sistema, dos meios de armazenamento,
para que possa conversar com a máquina, com o hardware em si. Então, simplesmente eu fiz o quê? Peguei algo que era tradicional, usado no meu computador localmente, e estou usando de um fornecedor. E aí acesso essa estrutura do fornecedor via internet. Aí teve até uma questão do CESP que falava que na Cloud Computer dispensava o uso de dispositivos físicos. Não dispensa o uso de dispositivos físicos. Simplesmente o dispositivo físico não é o meu que está sendo utilizado, é o do fornecedor, mas eu estou acessando esse dispositivo físico pela internet. Então, essa é a estrutura formada na computação em nuvem que está relacionada à computação tradicional. Só mudou de lugar. Isso aqui que era seu, né, vamos dizer assim, que era exigência sua, agora é exigência do fornecedor. Ele que tem que ter uma memória boa, ele que tem que ter um processador bom, ele que tem que ter um disco de grande capacidade, ele que tem que ter um sistema operacional bom e original, e ele que tem que ter os programas e pagar pela licença dos programas. E você vai acessar essa estrutura via internet. Então é isso, gente. Aqui ficou apenas um trecho da computação em nuvem, mas dicas aí muito importantes, gratuitas para vocês que estão assistindo o canal do Estúdio Aulas, o canal do YouTube do Estúdio Aulas, e que também visitam a minha fanpage aí, Prof. Léo Matos, né, no Facebook. E também acessem aí meu grupo. Eu tenho um grupo na rede social também chamado Informática para Passar. Caso vocês queiram acessar também, lá eu dou várias dicas. E também acesse meus cursos aí no estudioaulas.com.br. Só procurar aí que tem vários cursos de informática para sua aprovação. Abraço e até a próxima dica.